Mais um dia daqueles que a gente vai assistir vídeo de comunista. Eu pensei em ver isso daqui, pelo shitpost de ser um corte de live sendo reagido pelo Gaiofato, sendo reagido pelo Miorinho Malboro, reagido pelo Gaiofato, reagido por mim. Mas não, vamos falar de IA, que eu acho mais interessante. Pessoal, eu sei que isso é muito chato, mas eu queria mais uma vez pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Não, não se inscreve no canal dele não, se inscreve no meu aqui. E por último, a seção do apoia da nossa produção. Você deve ter visto alguma coisa relacionada à mais nova polêmica da internet. O uso da Fedubs. inteligência artificial. Ah, tá, isso. Que gerou desenhos parecidos com os desenhos do estúdio Ghibli, em frações de segundo. Isso gerou um debate muito grande na internet, gerou inclusive o resgate de uma citação do autor, o Miyazaki, sobre a indignação dele com relação ao uso da inteligência artificial. E hoje eu queria trazer aqui uma perspectiva, né? Trazer aqui um debate para a gente vai lá, debate aí. conseguir entender melhor esse fenômeno e entender melhor o que está em jogo com essa questão da inteligência artificial. A questão da inteligência artificial você pode resumir com um paralelo histórico. Quando foi criada a lâmpada, a indústria das velas atuou ativamente para enterrar a tecnologia lâmpada. É isso. Preciso falar mais alguma coisa? Não, né? Tá? Porque o que eu tenho percebido nas redes sociais até esse momento é um discurso que acaba responsabilizando e culpabilizando o sujeito individual, o indivíduo que está utilizando aí dessa ferramenta da OpenAI para gerar seus desenhos a partir das suas fotos do cachorro, da festa dos amigos, etc e tal. E eu acho que o debate... Vai, Gaiofato, defenda que, não, as pessoas têm que gerar IA dentro de... Não, é caro, inviável. É inviável você ficar gerando fotinha IA concentrar. Ele vai defender a estatal da inteligência artificial, alguma porra assim. Não, as empresas de IA vão ter que pagar pela arte que eles estão utilizando para alimentar suas inteligências artificiais. Eu não me importo. Cara. Os bons vão sobreviver, os bons artistas vão sobreviver, os ruins vão rodar, e é isso. É isso. Cara, a verdade é que o mercado vamos lá. O primeiro mercado que tá apanhando hoje é o mercado de artistas que faz esses desenhos ruins e cobram uma nota em cima disso. Tipo, sei lá, se chega no... Eu já tive essa experiência maldita. Eu cheguei em um artista pedir, cara, eu queria um ícone pro meu canal. Aí o cara me cobrava, sei lá, R$200. Hã? 200 conto num desenho? Eu entendo o trabalho dele, eu entendo, sabe? O tempo que ele treinou, cara, pra produzir aquele desenho. Mas eu falo, não, eu não tenho essa grana, não vou negociar preço. Eu não negocio preço em arte. Eu não negocio, por exemplo, tatuagem. Eu nunca negocio preço com a minha tatuadora. Nunca, nunca. Ela dá o preço e eu aceito. É isso. O Striker, quando eu vou pedir arte pra ele, a gente não negocia nem preço diretamente. A gente negocia o estilo do desenho, que baseado no estilo do desenho que eu quero pra aquela thumb, vai ser o preço. É isso. Mas o preço em si eu não negocio. Porque eu tô pagando por arte. Então eu não negocio o preço de arte. É isso, eu não negocio o preço de arte. Mas a maior parte das pessoas vai fazer como eu fiz. Ou eles não vão adquirir, ou eles vão negociar. E os caras não vão aceitar. Esses artistas não vão aceitar uma commission abaixo do valor, porque, mano, eles querem ganhar dinheiro. No fim do dia, pra maior parte das pessoas, elas simplesmente vão gerar uma imagem IA e elas vão se dar por satisfeitas, elas não vão pagar nada. Tá de graça, de graça. E joga o promptzinho lá, eu quero que essa fotinha que eu tirei com meu namorado seja por IA, ela vai pegar, oi, olha que legal, olha só o desenho aqui, daí vai falar, oh, que legal esse desenho, ou o desenho do seu gatinho no estúdio Ghibli, ou sei lá, algo mais específico, tipo, eu quero que essa arte do Latuf seja no estilo modernista, sabe? Tá entendendo? As pessoas vão pedir versões e elas não querem pagar por isso, porque não é um negócio que elas valorizam, cara. Imagina eu chegar pra minha mãe e falar, mãe, aceita pagar R$500 por esse desenho que vão fazer de você? Ela fala, não. Aí eu tiro uma foto dela, jogo na IA e falo, olha mãe, olha esse desenho aqui. Ela fala, nossa, que legal, gostei, olha que bonita. Ela vai pegar e vai mandar nos grupos, de todos os grupos que ela tá, e ela vai ficar feliz, sabe? No fim do dia,
Se eu pagar 500 conto pelo desenho ou gerar numa IA, a minha mãe vai ficar feliz, tá ligado? Ela vai ficar tipo, nossa, ai que legal, obrigado. É isso. Inclusive eu fiz isso. Então, mano, bom. É realmente brigar com lâmpada. Eu sei que não tô nem dando argumento pró e contra IA, só tô constatando que, tipo, as pessoas não se importam com essa sabe? E sim, IA é um negócio que vai revolucionar a nossa forma de viver. Pessoalmente, eu acredito. Não vai, nossa, vai. A IA vai controlar o mundo. Não é nessa questão, mas vai mudar muita coisa. Muita coisa vai mudar. Ele é bem mais profundo do que isso, né? Então, acho que em primeiro lugar, é importante a gente sinalizar que esse debate não vai ser um debate sobre a originalidade, a autenticidade da arte do Miyazaki ou de qualquer outro autor, tá bom? Acho que a questão central aqui não é essa. A questão central é a gente partir de um entendimento que é o desenvolvimento de uma ferramenta como a inteligência artificial, ela tem como objetivo central baratear o processo de produção dessas artes que estão colocadas. Não só artes, como tudo. Se tudo der certo, se a gente não sofrer um colapso catastrófico nas nossas linhas de produção, que pessoalmente eu acho que é inevitável, mas vamos lá, cenário otimista. A IA vai se desenvolver, a robótica vai se desenvolver, e vamos chegar em um ponto em que o trabalho braçal não será mais necessário, a gente pode chegar num ponto em que o trabalho deixa de ser necessário, chegaremos à utopia comunista por vias capitalistas. Sabe? Pode, sabe? Se tudo se mantiver como está agora, só desenvolvendo tecnologias, chegaremos na utopia comunista por vias capitalistas. Ó, olha só, Marx estava certo. Ninguém vai precisar trabalhar mais. A gente vai ter robôs minerando asteroides e mandando pra cá de forma autônoma e a humanidade simplesmente vai viver de prazer e arte. Chegamos na utopia. Eu não sei se a humanidade quer viver sem conflitos de forma natural, tá? Então, eu não sei. A humanidade gosta de conflitos, gosta de desafios, quer expandir fronteiras. Não sei se a gente vai conseguir sustentar uma utopia por muito tempo, não. Aí no Estúdio Ghibli, você pode colocar de qualquer Mas não vai rolar. outra forma de arte. Não vai rolar. A gente vai colapsar antes. Tipo, colapsar não, tô falando, nossa, o mundo vai acabar. Não, não. O que a gente vive hoje é insustentável. O objetivo central da OpenAI, eu vi um vídeo muito interessante sobre isso, do canal do Marco Álvares, eu acho que é o nome. Isso, Marco Álvares. Vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês darem uma olhada depois. Mas eu vi uma abordagem muito interessante dele, que dizia que essa movimentação da OpenAI, ela acaba quebrando os direitos autorais que os estúdios Ghibli têm sobre esse traçado, sobre esse trabalho, e pra OpenAI... Peraí, Comuna agora defende... Peraí, eu quero ver onde ele vai chegar, mas eu não sei. Será que a Comuna vai defender direitos autorais? Ele vai defender a empresa milionária? Eu não sei se tem. Eu não sei se o estúdio Ghibli é bilionário, mas é um estúdio muito importante. Será que ele vai defender a empresa? Depois. Mas eu vi uma abordagem muito interessante dele, que dizia que essa movimentação da OpenAI, ela acaba quebrando os direitos autorais que os estúdios Ghibli têm sobre esse traçado, sobre esse trabalho, e para a OpenAI vale até a pena correr o risco de ser processada pelos estúdios Ghibli. Por quê? Porque essa movimentação que a OpenAI fez de disponibilizar essa ferramenta foi uma movimentação criada para poder articular um lobby, para poder gerar uma demanda do público, para que esse público possa acessar essa ferramenta que, é claro, só pode ser acessada de forma paga, tá? Então eu acho que esse é um primeiro detalhe importante pra gente poder tratar. Oh, sério? Eles estão fornecendo um serviço e querem lucrar em cima disso? Foda-se. Sobre esse tema. Isso não foi feito de maneira acidental ou de maneira sem nenhum tipo de propósito. Isso foi feito exatamente para que essa ferramenta pudesse ser divulgada a partir de uma trend, a partir de um processo de viralização, e que para essa empresa vale a pena correr o risco de ser processada, porque os ganhos econômicos que ela vai ter do outro lado com o processo de assinatura da sua ferramenta para a geração dessas imagens vai compensar esse equilíbrio. Não é a Detalhe, as pessoas estão gerando imagens com o estilo do estúdio Ghibli porque elas querem. Virou trend, as pessoas estão fazendo isso, mas você pode gerar qualquer tipo de imagem. Por exemplo, eu já vi versões do Latuf, da Turma da Mônica, renascentista, do Jojo, do Estúdios Ghibli. Inclusive eu postei um, sabe? Foda-se. Primeira vez que a gente observa que uma empresa capitalista, né, que um empresário, um conglomerado... uma empresa capitalista igual como o Estúdio Ghibli, é? Esse equilíbrio. Não é a primeira vez que a gente observa que uma empresa capitalista, né, que um empresário, que um conglomerado capitalista se utiliza desse tipo de estratégia para poder conseguir, enfim, taxas de lucro maior, mesmo que isso acabe levando ao risco do público em alguma medida. Vale lembrar aí para vocês, né, lembrei dessa história agora, que a Volkswagen, alguns anos atrás, fez um recall de um modelo de carro, que agora não tô lembrado qual que é, mas esse recall foi feito porque o cinto de segurança, o airbag, algum dispositivo de segurança do carro tinha um problema. E aí a Volkswagen fez um cálculo, que seria mais barato enfrentar processos pelos acidentes eventualmente causados por essa falha de segurança do que fazer um recall de todos os carros e consertá-los nas concessionárias. Então eu acho que é muito importante pra gente conseguir tirar, né, essa capa que eu acho que se acende
assentou sobre esse debate da inteligência artificial. Porque tem muita gente falando sobre a originalidade da arte, a autenticidade da arte, né? O Miyazaki triste, né? E eu sinto muito pelo Miyazaki, né? Sinto muito, né? Que o trabalho dele, que a propriedade do trabalho dele seja roubada dessa maneira, né? Sem o seu consentimento, sem a sua venda e tal. Mas é preciso que a gente entenda que isso faz parte da própria movimentação de como o sistema capitalista está organizado. Ele faz essa conta, ele faz esse balanço. Então eu acho que a questão principal não é a gente analisar, primeiro, nem a partir do valor dessa arte, né? Do valor que essa arte teria em relação a seu grau de especialidade, ao seu grau de destaque do mundo, né? Ou qualquer coisa que o valha nesse sentido. E também a gente escapar um pouco de algo que eu vi nas redes sociais, que é Impera, o que mais vende no Artist Valley que eu participei eram fanarts. a galera caindo, matando de pau em cima das pessoas que estão usando a IA para gerar o desenho do Estúdio Ghibli e que não tem nada a ver com isso, né? Então acho que é preciso que a gente... É fato, internet. As pessoas na internet estão com raiva. Artistas que claramente vão ser substituídos por IA, ou melhor, já estão sendo. Não é que claramente, elas já são pessoas que já estão sendo substituídas. Essa é a verdade, cara. Eles já estão sendo substituídos. As empresas simplesmente geram fotos e utilizam. Das artes e utilizam. Eles não se importam. Acabou. Sabe, eu sou um eu pessoalmente não gosto de IA. Eu acho IA uma bosta. Todas as implementações de IA no meu canal são meras ferramentas. No Inimigos 2, no Inimigos 1 e 2 tem bastante IA. Eu odeio o resultado de IA, sempre. Sempre eu acho uma bosta. Feio pra caralho, sempre. Eu preferia que tivesse dinheiro pra pagar os artistas. Eu queria ter dinheiro pra pagar por artes reais e o caralho. Inviável. Muito caro. Agora pro Color 2 que tá em produção, o Pudim tá fazendo uma animação. É uma animação, é quase um slide de animação, né? Tipo, são poucos frames, sabe, narração no fundo. Eu levantei a bola com ele e falei bem assim, irmão, e se a gente fizesse uma interpolação com IA? Tipo, você faz o primeiro desenho, faz a interpolação pra ter uma animaçãozinha muito básica e rudimentar ali, sabe? A arte é dele, ele vai aplicar IA, e se ficar bom a gente pode colocar no vídeo, mas se ficar ruim, eu acredito que vai ficar ruim, o vídeo vai da forma que a gente idealizou inicialmente, que é tipo, quadros aparecendo e, sabe? A mistura é uma ferramenta. Porque se ele fosse fazer uma animação de 12 frames nesta porra, primeiro, eu não tenho dinheiro. Segundo, ele ia demorar 1, 2, 3 meses pra fazer essa porra. É uma animação de 2 minutos. É uma sequência de 2 minutos. Não rola, cara. É inviável. Pra produtor de conteúdo pequeno, é uma ferramenta fenomenal. E foda-se o choro. Faça uma diferenciação qualitativa desse... O IA nos roteiros, eu uso. Sabe, frases ali que eu acho que está confusa, eu pego, jogo no Grok e pergunto, corrija. E ele manda correção, e eu vejo que tem soluções ali que eu não tinha pensado, eu pego essa frase e jogo no meu roteiro. E vou ajustando, sabe? Com uma frequência maior do que eu gosto de admitir, eu tenho branco no texto, tá ligado? Eu faço um bloco de texto aqui, eu faço um bloco de texto aqui, essa meiuca fica uma bosta, porque eu preciso fazer uma conexão. Aí eu fico martelando horas, aí, pô, merda. Em vez de mandar pra algum amigo pra ler esse texto e me dar alguma sugestão, alguma ideia de como melhorar, eu acelero esse processo e jogo no Grok. Tem uma frase que tá toda desconjuntada, eu falo, Grok, verifica a gramática, corrija, e ele dá uma corrigida ali, eu pego algumas sugestões, pego algumas ideias e adiciono no meu texto. Pronto. Acabou. É uma ferramenta. Eu utilizo como uma ferramenta. Do mesmo jeito que as pessoas utilizam o corretor ortográfico há 20 anos no Windows, eu utilizo IA para fazer pequenos ajustes nos meus textos. O texto é 100%, é 99% meu. O resto são ajustes de IA. É isso, tipo... É uma ferramenta, irmão. Eu não vou me negar de usar essa porra. Eu não quero, sabe? Desse aspecto, né? Qual que é essa diferença? A gente tem, por um lado, pessoas como eu e você, né, que deve estar assistindo esse vídeo, que não manja de desenho, que quer ter, né, o seu traçado, o seu desenho no... É um auxiliar, é um auxiliar. É um auxiliar. Cara, antes de ter IA, das IAs serem tão acessíveis, o ChatGPT, eu comecei a usar... O ChatGPT é uma bosta, agora eu só uso o Grok. O Grok, ele é objetivamente melhor para o que eu faço, porque o Grok tem acesso à internet full time. Sempre. Eu pegava os meus textos e mandava para os meus amigos. Eles liam meu texto e mandava algumas sugestões. Só que 99% dos meus amigos, eles não escrevem roteiros. Eles leem livros, mas eles não escrevem roteiros. Então, tipo, não querendo desmerecer eles nunca me davam boas soluções. Tipo, soluções ali que
eu vou pegar isso aqui e vou adicionar no meu texto. Não, eu faço por ChatGPT, tá ligado? É mais rápido, é mais fácil. Então, é isso. Eu prefiro utilizar uma ferramenta que eu não vou encher o saco de ninguém, porque eu odeio perturbar a vida dos outros, e resolve o meu problema, cara. É uma ferramenta. Acabou. Estilo Ghibli, que acha isso legal e tal, e faz isso. Outra coisa é a gente analisar o quanto essa ferramenta será utilizada. Tipo, as pessoas trabalham, as pessoas têm mais o que fazer. Ó, brother, lê o meu roteiro de 75 páginas sobre o governo Dilma, fala o que você acha que tá interessante aqui. Não. Pô, pelo amor de Deus, você acha que ele vai ler? Ninguém vai ler. Ninguém é obrigado a fazer uma porra dessa. Ela e suas outras características e tal, ela será utilizada com um propósito específico, que é garantir o aumento da produtividade do trabalho. Então esse é um debate que eu vi também, né, sair, sobre o tempo que se demora para produzir um desenho Ghibli, né, à mão, animado, etc, etc, e o tempo de 5 minutos que a inteligência artificial fez esse desenho. Então eu acho que é importante partir disso pra gente não confundir essas coisas, né, pra gente não acabar levando pra um lado moralista e que não vai enxergar a crítica da economia política por trás disso. Porque a inteligência artificial, gente, ela nada mais é do que uma ferramenta de produção. Ela nada mais é do que um artifício que ainda Meu Deus, eu concordo com o Gaio Rato. precisa de mão de obra humana. A inteligência artificial, ela consegue, sim, criar esses desenhos, relatórios, organizações, tarará, tarará, mas ela não cria isso de maneira autônoma. Ela não cria isso sem um comando, certo? Então eu acho que essa diferenciação ela é importante, porque me parece que a galera... Alguém deveria fazer um corte bem canalha do Gaio Fato falando que IA é uma ferramenta. IA precisa de... IA é uma ferramenta, pessoas, de jogar na bolha de artista pra ficar xingando ele. Às vezes tá indo pra um certo debate de demonização da tecnologia, demonização da máquina. Nossa, puta, que corte maravilhoso. Por favor, alguém pega esse corte do Gaio Fato falando que IA é só uma ferramenta, que a gente não tem que demonizar a tecnologia, e marque vários artistas. Marque todos os artistas do Twitter pra eles ficarem com bastante raiva, porque todos aqueles artistas são tudo comuna, de esquerda. Nossa, vai ser maravilhoso. Às vezes tá indo pra um certo debate de... Aqui não tá errado. IA é uma ferramenta, demonizar a tecnologia é algo burro, e é isso. Demonização da tecnologia, demonização da máquina, demonização desse processo. E me lembra bastante, né? Inclusive, né? Isso aqui é um espaço aberto de debate, né? Se alguém não concordar, discordar, achar que eu tô falando merda, ou quiser trazer outras contribuições a respeito desse tema. Porque artista é chato. Pariu, artista é chato. Se tem uma comunidade insuportável em todas as redes sociais, é artista. Nossa, artista é muito chato. Nossa, artista é muito chato. Os caras se ofendem com qualquer merda. Eles enlouquecem. Como assim? Você tá defendendo IA? Ele não tá nem defendendo IA, ele só tá... Ele só está constatando alguns fatos. Só isso que ele tá fazendo. Mas artista é uma bosta. Tem o Commissions Open na bio, é insuportável. Comenta aqui embaixo desse vídeo, isso é muito importante, tá? Muito, muito importante. Mas essa percepção que eu tô vendo a maior parte das pessoas ter em relação à questão da inteligência artificial me lembra bastante o movimento dos ludistas na Inglaterra. Pra você aí que não sabe, o ludismo foi um movimento político, um movimento econômico, na verdade, organizado por algumas frações de trabalhadores na Inglaterra. Eu vi que tentaram fazer com o Henrique. Tentaram cancelar o cara. E começaram a se revoltar contra a implementação das máquinas fiandeiras nas indústrias têxteis, né? Principalmente. Outras indústrias também, mas principalmente na indústria têxtil, né? Por quê? Porque agora essa máquina, que vai ser utilizada com a mediação humana, vai produzir uma camiseta, vai produzir um item em um espaço de tempo muito menor. E nesse espaço de tempo muito menor, a grande chave é... Será que o Gaio Fato não defende desenvolvimento tecnológico, robótica, IA, com essa ideia esquizofrênica que eu acabei de falar pra vocês aqui, da utopia comunista, da humanidade viver de arte e prazer, porque os robôs vão trabalhar? Será que ele não defende? Ele não acredita nessa merda? Eu acho que ele acredita, cara. Eu acho que ele acredita nessa porra. É que isso pressiona os trabalhadores a venderem sua força de trabalho por um preço mais reduzido. Então eu acho que é essa a questão central em torno desse mérito da inteligência artificial. Não tanto da sua qualidade, né, de geração de imagem, enfim, o debate aqui não é sobre arte, não arte, né? Acho que não é esse o ponto aqui. Não é esse o ponto que a gente tá tentando buscar. Mas é mostrar como o grande problema é que a inteligência artificial, ela tá sendo utilizada, ela tá sendo gestada, ela tá sendo organizada na nossa realidade para poder promover um processo de barateamento da força de trabalho dos designers, artistas e desenhistas. Não só deles, de todo mundo. IA não é limitada só a designer, artista, a todo mundo. Todo mundo vai sofrer os impactos disso. Todo mundo. Adapte-se à realidade, beleza? O seu trabalho ele tem que sobreviver ao desenvolvimento tecnológico, beleza? E vão precisar se submeter a uma lógica de produção que, ao mesmo tempo, atenda a essa demanda do capitalista. Então, essa é a questão-chave. O capitalista tá colocando e tá aumentando a regra. Eu vou utilizar IA como ferramenta. Todo mundo que trabalha pra mim vai utilizar IA como ferramenta. Sabe? Quando eu tiver com... Eu tenho um projeto aí que eu vou tentar
dar start esse ano, tá ligado? É um projeto que vai encher os meus bolsos de muitos dinheiros e de todo mundo que trabalha comigo, que tá aí há tanto tempo é, na linha da miséria. Eu finalmente vou tirar eles todos da linha da miséria. A gente vai ter um monte de Porsche estacionado na frente do prédio. Mas todo mundo vai usar IA, cara. Todo mundo vai usar IA, todo mundo vai ter dupla função, e é isso aí, sabe? Porque, mano, não dá pra negar a realidade. A demanda por essa produtividade. O que é isso? Significa que o capital está pressionando cada vez mais, né? A utilização desse capital está pressionando os trabalhadores cada vez mais a produzirem mais em menos tempo. Essa é a questão central. Para que dessa maneira você consiga diminuir esse valor da força de trabalho, obrigar os trabalhadores que já estão nos seus postos a desvalorizar sua força de trabalho pelo medo do desemprego. O resultado É a vida. É a vida. É a vida. O resultado é, a gente precisa acabar com o sistema capitalista. Tá, Gaiofato, eu sei. Todas as soluções do Gaiofato se resumem a. É engraçado, é a dualidade do homem, né? Todos os problemas aqui, quando a gente fala de Brasil, a gente volta Constituição de 88. Pro Gaiofato, todos os problemas voltam em tem que acabar o capitalismo e tem que virar comunista. É foda, né? É foda, bicho. É foda, é foda. E você sempre vai. Todo grupo, todo mundo que discute política, você sempre vai ver que há o grande problema. No fim, há o grande problema. Sabe? Sempre tem o grande problema. Você vai falar com a ANCAP, no fim, o grande problema é o Estado. No fim, você vai falar com o direitista, o fim é os comunistas. E essa porra, tá entendendo? E é a vida, sabe? A gente sempre encontra um monte de problema. O resultado prático disso é que, como muitas pessoas apontam corretamente, é que artistas, designers, desenhistas, pessoas que são dessa área da criação, desse ramo, vão ficar desempregadas, né? Vão ficar desempregadas. E vão ficar pro católico o grande problema é o diabo, e vai. Desempregadas, não por causa da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta, ela é um meio pela qual o capitalista está encontrando... Nem todo comunista chega, tipo, o grande problema é o capital. Alguns comunistas também... Você tá com desemprego, você tá sofrendo, você tá com fome. Sabe de quem que é a culpa? Dos judeus. Então, tipo, alguns comunistas também seguem outra vertente. Baratear o valor da produção e assim baratear o quanto esse trabalhador é pago. Essa é a questão central. E aí a gente observa que esse decaimento do valor da força de trabalho desses trabalhadores, ele já se dá há muito tempo de diferentes formas. Então você que trabalha nessa área, que vai ser afetado pela inteligência artificial, né, nesse ramo, você provavelmente é PJ, não tem direito nenhum, não tem acesso a nenhuma segurança de trabalho, e existem outros mecanismos que vêm intensificando esse processo de exploração, e que não é de hoje. Então, antes, quando esse designer, né, esse artista era contratado por uma empresa, ele trabalhava ali todo mês, recebia a grana dele e tal, show. Hoje em dia, a dinâmica da produção dessas áreas é ligada a quê? É ligada a trabalho por projeto, é ligada a trabalho por entrega. Então... Aqui é trabalho por projeto, irmão. Eu não consigo contratar minha equipe, não. Irei contratá-los, inclusive. Se hoje a orientação geral da produção desse ramo é feita... Tá todo mundo home office, tá ligado? Enquanto não tem um lugar em que todo mundo se reúne, vai ser por trabalho. Depois que todo mundo estiver trabalhando no mesmo prédio, aí, irmão... Todo mundo vai ser contratadinho. Sob essas medidas de entrega, projeto, prazo, etc, etc, para o capitalista é muito mais vantajoso que ele aplique uma ferramenta que possa produzir em 5 minutos o que o Estúdio Ghibli demorou, o que o Miyazaki demorou 1 ano para fazer. Porque dessa maneira ele consegue gerar mais valor a partir desse trabalho e, consequentemente, essas horas que o trabalhador vai trabalhar, ele vai produzir mais. Só que essa produção excedente do trabalhador nesse ramo será subtraída pelo capitalista. Será subtraída por aquele ou por aquela que está tendo seu posto de trabalho colocado em ameaça. E eu vi... Não, parte estúdio enterrei completamente, era uma ideia estúpida que eu ia literalmente jogar dinheiro fora. Não, eu tenho uma ideia que vai dar dinheiro, é isso. Eu tenho uma ideia, um projeto, porque eu preciso, com alguma urgência, diversificar minhas fontes de renda. Todas elas giram em torno de criação de conteúdo. Eu preciso criar uma fonte de renda que não exija a minha cara e criar meu conteúdo, então... E algumas colocações críticas em relação a isso, falando, quando for a sua área, né, que tiver aí sob ameaça da inteligência artificial, aí a gente vai ver e tal. E eu acho que a gente precisa colocar as coisas, gente, em eixos comparativos que permitam com que a gente entenda o lugar histórico de cada coisa, né? Então, a inteligência artificial, ela é um instrumento, né? Ela é um meio, né? Ela é uma ferramenta que tem um altíssimo grau de desenvolvimento das forças produtivas. É isso. O ChatGPT, a Gemini, a DeepSeek, qualquer coisa que o valha, são só marcos de desenvolvimento das forças produtivas. E a grande questão é que essas forças produtivas estão sob a mão dos capitalistas. É por isso que essa situação é uma merda. Em primeiro lugar. Por isso. Porque se fosse na mão do Estado, aí ia ser bom. Porque esse tempo que está sendo aí subtraído desse processo de produção vai ser colocado no bolso do capitalista, para que ele consiga acumular mais a partir daquele valor de trabalho que ele está extraindo do operário do design, do trabalhador do design. Então, essa é a questão central, né? Inclusive, é importante a gente perceber que
Essa é a questão central. Alguém vai ganhar dinheiro. Essa é a questão Esse central. desenvolvimento técnico, ele é um desenvolvimento técnico que está atrelado às demandas do capital. Então, se a gente pegar até para poder analisar historicamente, né, separadamente, por que o capitalista vai introduzir a máquina de fiar na Revolução Industrial? É porque ele quer, porque ele não acredita na autenticidade da arte, na originalidade da camiseta, do tecido? Não, é porque a demanda que estabelece o capitalismo é de aumento dessa produção, aumento da produtividade para a desvalorização da força de trabalho, porque isso vai significar uma diminuição dos salários dos trabalhadores. Daqui a pouco ele vai falar do neoliberalismo, se prepara. E assim, ele vai conseguir fazer com que aquele trabalhador trabalhe mais e, ao mesmo tempo, ele vai trabalhar mais no mesmo tempo, significa que ele vai ter uma diminuição proporcional dos seus salários. O que significa também que ele vai ter, o capitalista, a oportunidade de... Pá, é por isso que o comunista é tão avesso ao aumento de produtividade. Eu nunca tinha chegado à desculpa esfarrapada deles de serem tão contras ao aumento da produtividade. diminuição proporcional dos seus salários. O que significa também... Olha, eu te dei uma ferramenta para você trabalhar mais e melhor. É tipo, se hoje eu contrato um editor e falo, ó, você vai editar esse Celeron e eu vou te pagar 1.500. Dali um ano, olha amigo, você vai trabalhar agora nesse Mac Studio, mas eu vou te pagar 1.500. A produtividade do meu editor, ele vai pro teto. Mas isso é ruim, segundo um comunista. Ou seja, faça o trabalhador se esforçar pra caralho e render pouco, pronto, aí tá certo. Ele vai ter, o capitalista, a oportunidade de, com esse excedente de trabalho a mais que o trabalhador fez, ganhar mais. Te dei uma ferramenta pra você produzir mais e preservar a sua sanidade. Oh, meu Deus. Em vez de você ficar costurando a caralha da máquina, do tecido, não. Vou te dar essa máquina, você vai só operar essa máquina aqui. Oh, meu Deus. Agora eu sou mais produtivo. Conseguir extrair mais valia, né? Mais valor. Ele vai conseguir puxar mais excedentes dessas horas que esses trabalhadores estão fazendo, porque os trabalhadores estão trabalhando mais, estão entregando mais, no mesmo tempo anteriormente estipulado. Agora, se a gente tem um processo contrário, por exemplo, a gente tem um aumento da valorização da força de trabalho e uma diminuição da mais-valia, certo? Então eu acho que é importante ter essa dimensão, né, colocada em primeiro lugar. Como eu havia comentado, essa quebra de direito autoral dos estúdios Ghibli é um preço que aquele vagabundo da OpenAI pode pagar. Essa que é a questão, né? Concordo com o Gaio Fato. O Sam Altman é o anticristo. Ele é realmente um psicopata. E que, enfim, ele tá gerando nesse tipo de demanda. E aí, o Marx traz isso, né, no Capital. Ele traz isso no 15º capítulo sobre o aumento, sobre essa relação entre valorização da força de trabalho, valorização da mais-valia. Ele até faz uma pontuação, né, que não são sempre valores proporcionais, né, não é tipo diretamente, inversamente proporcional, etc, etc. Mas, enfim, o que acontece é que a gente tá vendo que o trabalho do artista, o trabalho do designer, ele tá sendo supra-sumido, né, aliás, ele tá sendo subsumido, né, ele está servindo, entrando na lógica do capital. E o grande problema, eu não acho que seja só de novo, né? Estamos vivendo, colocaram aqui, não acho que seja moralismo cobrar o mínimo de consciência das pessoas no uso indiscriminado de IA. Todos vivemos meio no automático em algum nível. Eu acho importante chamar a atenção para isso, sim. A grande questão, né, da Vivi, que trouxe esse questionamento aqui no chat, é de que isso é um combate que é feito na pontinha do iceberg. É a mesma coisa que cobrar, assim, proporcionalmente falando, né, sobre a mesma lógica, é a mesma coisa que cobrar das pessoas que elas tomem banho mais rápido. Que elas tomem banho mais rápido, por exemplo. Ou que a pessoa faça a reciclagem do próprio lixo para poder impedir que a destruição do planeta aconteça. Entende? Tipo, é claro que seria ideal que as pessoas se conscientizassem sobre isso. Mas a pessoa que só quer uma arte, né, que quer ali participar daquele processo, ela não pode ser responsabilizada, moralmente inclusive, no mesmo nível do grande capitalista. Tá vendo como é tão fácil ser direita? Você tá vendo como é fácil ser direitista? Porque um direitista normal, ele consegue ignorar os direitistas autistas. Tipo, a galera... Sabe, a galera... Você sabe o que eu tô falando. Os malucos, os caras chatos pra caralho. Sabe? Distribui meia dúzia de blocos, esses caras desaparecem. Sabe? Agora a comuna esquerdalha é chata pra caralho, porque quem tá fazendo a patrulha da utilização de IA é esquerdista. Imagina um moleque que é de esquerda, eu sou comunista. Aí ele vai lá todo bobão, gera uma imagem do Karl Marx por IA e posta no Twitter dele, porque trend, o pessoal vai achar legal. Aí é só xingamento, filho da puta, tá usando essa merda, canalha. Ai, mano, puta que pariu, né? É a patrulha, é a perpétua patrulha do pensamento e das ações. Por isso que falam que o comunismo é uma religião. Porque esse tipo de patrulha da vida e das decisões individuais é o tipo de coisa que você vê em igreja protestante. Tipo, baixo clero, igreja protestante, né, o pentecostal, todos na verdade. Sabe, porque
há o conceito dessa constante vigilância da vida dos irmãos, todo mundo mete o bedelho na vida privada do outro. Isso é padrão de igreja evangélica. Na católica não tem tanto isso, mas na evangélica é padrão isso. Tipo, todo mundo mete a colher na vida privada do outro. Comunismo é a mesma coisa. Comunismo é todo mundo metendo a colher na vida do outro. É isso. É um porre, cara. Como que o cara vive uma vida de merda dessa numa comunidade de retardado, cara? Puta, bagulho chato, cara. Nossa senhora. A questão é como que a gente combate isso? Fortalecendo os mecanismos de organização estratégica de luta dessa categoria. Vai, artistas, se sindicalizem. Vá, Striker, Pudim e Trinas, se sindicalizem. Vou pagar minha mensalidade do OpenAI. Tá resolvido. Pra mim tá resolvido. É assim que se fortalece. É desse jeito. Então, é compor sindicato, é compor aquele... Sindicato de Commissions Open. É. O sindicato de Commissions Open. Open Commissions. É. Sindicato de Artistas Furry. Abraço pra Alice. Não dá, né, velho? Não é bem um sindicato, né? Mas aquele coletivo, né? União dos Artistas, não é? É isso, é fazer esse tipo de articulação. Porque pauta... União dos Artistas. Aí sabe o que vai acontecer, ó? Vai lá. Aí chega a empresa e fala, União dos Artistas, eu queria uma arte aqui com o traço merda que vocês produzem. Não, você tem que pagar isso e a taxa do sindicato. Daí os caras falam, daí surgiu o Striker, um Striker selvagem, e fala, eu faço esse desenho aqui, sem a taxa do sindicato. Então é você mesmo. Pronto. It's over. Sobra nada pro Betinho do Sindicato da Arte. Esse debate somente na responsabilização individual de cada um não ajuda a entender qual que é o cerne do problema, qual que é o núcleo do problema. É exatamente o que a OpenAI quer. A OpenAI quer que a pessoa lá de esquerda tal fique fazendo a crítica diretamente ao pobre coitado que tá tirando um desenho. E o grande problema... A OpenAI tá cagando para suas opiniões. Pode ficar tranquilo. A OpenAI tá cagando. Realmente, o Sam Altman tá pouco se fudendo pra opinião da esquerda. Tipo, ele não liga mesmo. Ele é rico demais e sabe, no fim do dia, o desenvolvimento da inteligência artificial é maior que o choro de artista no Twitter. Sabe? Esse avanço da tecnologia é mais importante do que ficar se preocupando com o choro da classe artística. Sabe? Pessoas vão se f*** por causa do desenvolvimento da inteligência artificial. Pessoas vão se f*** por causa do desenvolvimento da engenharia genética. Pessoas vão se f*** por causa do desenvolvimento da robótica. Pessoas vão se f***. Conforme toda a revolução tecnológica que a gente teve. Meu Deus, e os operadores de máquina de escrever, o que eles vão fazer agora na era do computador? Eu não sei, eu não me importo, se adaptem ou sumam. Porra. Não adianta brigar com a realidade. Valeu, Morrox, valeu pelos 10. Morrax tipo R$10. Renato, pega o lança-chamas. Olha o tamanho da taturana nos beiços desse maluco. É que a gente percebe isso, tem também, né? Muito bem colocado no texto do Walter Benjamin. É muito esquerdomacho, né, velho? Nossa senhora, esse daqui deve estar todo fim de semana na Vila Mariana tomando um litrão no copo americano, tá ligado? Tirando um desenho. E o grande Ouvindo um Caetano, a Betúnio. O problema é que a gente percebe isso, tem também, né? Muito bem colocado no texto do Walter Benjamin, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. E o grande problema é que essa instrumentalização dessas ferramentas e desses meios vai servir para poder naturalizar questões políticas que, enfim, vão acabar sendo suprimidas pelo desenho bonitinho. Aí você pode criticar, que é Israel usando o estúdio Ghibli, né? Essa montagem, para poder mascarar ou para poder tornar fofo o genocídio. Ou Foda-se. você fazer a crítica do governo dos Estados Unidos usando isso pra poder fazer imagem de imigrante sendo preso. É aquele processo da estetização da política que Bitada. o fascismo faz. Né? Ou seja, se você utiliza imagens do Estúdio Ghibli, automaticamente você é fascista. Da mesma maneira como essa cobrança deveria ser orientada para essas empresas, para esses grandes grupos. Então, eu acho que é importante ter essa dimensão. Vai, bate na porta da OpenAI lá, mano. Vai ver o que vai acontecer com você. Nada, absolutamente nada. Eles não vão nem abrir a porta pra você, cara. Vai lá chorar. Porque isso Vamos fazer a grande excursão dos artistas de chique-chique para
a sede da OpenAI para eles protestarem. Vai se fuder. Parte de um processo, isso é parte de uma estrutura geral que não tá acontecendo agora, né? Tipo, você tem o processo de precarização da força de trabalho, por exemplo, dos trabalhadores da Inglaterra na época do ludismo, que quebravam as máquinas, né? Era isso que eu ia comentar. Movimento que foi organizado por alguns trabalhadores que iam até as fábricas e quebravam as máquinas porque eles achavam que eram as máquinas as responsáveis pela retirada dos seus empregos. Eram as máquinas que faziam com que eles fossem demitidos, com que os salários daqueles que permaneciam nos seus postos fossem rebaixados e que geravam uma alta de produtividade e de acumulação nas mãos do capitalista, sabe? Eu acho que é entender que você pode até apontar num sentido de conscientização, falar sobre esse tema, mas o que existe hoje na internet é uma abordagem moralista e de julgamento individual. Esse é o grande problema. Essa é a grande questão. E a situação vai piorar. É isso que a gente tem que entender. A situação vai piorar. Porque vão ser encontradas outras formas de subsumir o trabalho ao capital. Tadinhos. Isso, esquerda, não utilize. Não utilize IA. Façam a sua crítica, boicotem as empresas, critiquem bastante. Deixa que a direita tem poucos artistas. A direita, verdade, a direita no campo da arte não existe. A direita é composta por retardados, por gordinhas do suspensório falando based, ai, série vacante. É composta por esse monte de mongol. Então, a gente vai usar IA. A gente vai mogar vocês, sabe? Tudo que envolve internet, vocês estão sendo completamente obliterados. Até quando agora tá envolvendo políticos, vocês também estão se f***ando. Então, é isso aí. Capital, em algumas outras áreas. Então, sei lá, né? Por exemplo, professor, a área que eu sou originalmente formado. Professor, vocês acham que já não existam mecanismos que permitam, por exemplo, que grandes conglomerados, grandes grupos de escola contratem inteligência artificial para corrigir prova? É claro que a inteligência artificial, ela não vai conseguir, por exemplo, corrigir uma prova de cabo a rabo se ela for dissertativa, por exemplo. Talvez não consiga. Talvez, eu não sei do futuro, mas talvez não consiga. O que ela vai precisar? De um operador. Ela vai precisar de alguém fazendo e verificando aquilo. Só que todo É basicamente um trabalho que antes era feito por 50 professores, agora pode ser feito por 3. Aumentou a produtividade aí, cara, sabe? Derrubou os custos e vambora. Todos os outros corretores, todos os outros daquela profissão vão ser descartados. Vão para a fila de desemprego. É exatamente isso que vai acontecer. Se adapte ou suma. Não tem outro caminho. A vida. Vão para aquilo que o Marx chama de formação do exército industrial de reserva, que vão ser obrigados a vender sua força de trabalho a salários baixíssimos. Então eu acho que o grande cerne da questão... amigo, a gente não precisa mais de operadores de máquina de escrever. Nós não precisamos mais de uma indústria massiva de produção de vela. Beleza? Não é sobre a utilização ou não desse instrumento. Acho que isso é um outro debate. Não sei se Existem profissões... Cara, se adapte ao futuro. Se a sua profissão, claramente, ela vai ficar datada logo, começa a trocar de profissão. Começa a se preparar para o futuro. É isso. A inteligência artificial não vai produzir arte. Talvez se produza arte de outra forma a partir dessa ferramenta. Assim como, olha só, quando a câmera multifocal... Acho que é esse o nome. Peraí. Câmera multiplano, perdão. Assim como a câmera multiplano, quando ela foi introduzida nas animações da Disney, mudou a realidade daqueles trabalhadores. Assim como o processo de coloramento, sei lá, automático, qualquer coisa assim, mudou a relação dos coloristas. Assim como a introdução dos efeitos especiais mudou a realidade daqueles que trabalhavam com isso. E assim vai. Entende? A inteligência artificial, ela só é muito assustadora nesse aspecto, na minha visão, porque ela é um bagulho generativo muito potente, que diminui esse tempo de trabalho, que diminui essa relação a um nível nunca antes visto. O grande problema... Renato, esse cara acredita numa ideologia de 200 anos atrás. Tu realmente acha que ele tem alguma noção de evolução? Cara, ele... O Gaio Fato, assim como o Rock, soam pessoas que estão agarradas a um mundo que já morreu. Vocês têm essa impressão também? Sabe? A mentalidade do Gaio Rato é a mentalidade do PCB de 1922. Tipo, tá lá, ó. Travado. Porra, cara totalmente anacrônico pra realidade que a gente vive hoje. É a pressão capitalista. O grande problema é o controle privado dessa tecnologia. Porque esse tipo de estrutura não está sendo feito... Então, há o controle privado, mas a porra da inteligência artificial... ela também roda em open source. Existem dezenas de ferramentas open source que lidam com inteligência artificial. É que o custo, meu caro, existe um negócio chamado custo. O custo de você ter um computador bom o suficiente para gerar suas imagens
localmente é muito alto. Então as pessoas preferem terceirizar isso para os servidores massivos da OpenAI. Para facilitar o trabalho, por exemplo, dos estúdios Ghibli. Não está sendo feito para facilitar o trabalho dos designers, artistas, etc, etc, que vão conseguir, sei lá, fazer um outro tipo de portfólio, vão, enfim, se especializar em outra coisa, etc, etc. Isso está sendo utilizado para poder baratear o valor da produção. E aí, isso resvala na qualidade... É pra baratear mesmo. Vai baratear a minha produção. A minha produção vai ficar mais barata por causa de IA. Quanto mais desenvolvida, mais barata é pra mim. Dos empregos, no rebaixamento dos salários, no exército industrial de reserva, rebaixa nesse aspecto. E assim, gente, a realidade é que isso... Ó, eu vou expor o Pudim. O Pudim mandou, ele tá assistindo a live aqui. Ó, vou expor aqui que ele mandou aqui no privado. Ó, tô te jogando na fogueira. Renato, recentemente maratonei muito vídeo de IA, animação, etc. Quando bem utilizado, você simplesmente não percebe. Nessas cenas com menos movimentos, fica simplesmente perfeito, que é a animação que a gente vai estar produzindo pro Color 2. Porém, fica uma merda quando é algo mais movimentado, porque todos os exemplos que você vê online ficam um horror. Tipo o personagem andando. Ou seja, numa mesclagem do manual com o IA vai ficar perfeito. Cara, no nosso contexto aqui, IA é uma benção. Inclusive, eu tinha mostrado em live, só que eu não mostrei em vídeo, né? O maluco, ele pegou e fez em 28 minutos... Ele pegou algumas... Só um exemplo besta aqui, completamente preguiçoso. Em 28 minutos, ele pegou uns prints de Duna, gerou a versão Estúdio Ghibli, jogou no Sora e numa outra IA aqui, e o resultado ficou em 28 minutos de trabalho. Ficou incrível. Para 28 minutos de trabalho. Uma animação que, se fosse, sei lá, feita por uma pessoa, ela levaria pelo menos um mês, nesse nível de qualidade que a gente vai ver aqui. Horrível a movimentação de animação, mas tipo, essas cenas paradas aqui, ó. Entendendo? 28 minutos, cara. 28 minutos, velho. 28 minutos pra produzir isso. Imagina se esse Alex Patrasco tivesse dedicado uma semana pra gerar cena a cena, tá ligado? Fazer algo irretocável, sabe? Várias imagens de IA pra complementar e o caralho. Mano. Não dá pra lidar contra o inevitável. Não dá pra lutar contra o inevitável. Não dá. Eu sei que fica off, mas não dá pra lutar contra o inevitável. Está dado. Eu adoraria que esse problema não existisse, que isso não... Mas a questão é que ele existe. A questão é que ele existe. E ele tá aí. Não adianta negar isso. Não adianta ficar puto, entendeu? Não adianta ficar indignado com isso sem a gente entender qual que é a base dessa economia política. Ou o Photoshop. Ou a máquina de fiar, né, na Revolução Industrial, que vai alterar a relação da produção, sabe? E aí assim... Meu Deus, o Gaio Rato está sendo levemente sensato. Meu Deus, que mundo é esse? Sim. Eu acho que o mérito aqui... Porque ele está falando o óbvio. Entre cada surto de esquizofrenia comunista, ele fala algo óbvio. Parabéns, Gaio Rato. Não é de fazer... É tipo o vídeo do Penin que ele copiou do André, do Manual da Economia. Tipo, como o Penin quase não apareceu e ele evitou ser cringe com... sabe que ele fica gemendo na narração dele? O vídeo ficou ok. Oh, meu Deus, realmente tá assustador, cara. Fazer a avaliação de qual que é, sei lá, né, a opinião dos artistas sobre o tema, porque a questão é essa, isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão de como a economia política tá colocada. E os artistas, os designers que estão aqui, com certeza vão afirmar que se eles pudessem utilizar a inteligência artificial sem que isso fizesse com que os empregos dele corressem riscos, quantos não utilizariam? Para facilitar seu trabalho, para facilitar esse processo. O que a gente tem é o desenvolvimento e o processo de aprimoramento dessas forças produtivas, que estão sob controle do capital. Mandaram aqui, a IA não é uma ferramenta como software digitais de desenho. Não é, exatamente, ela não é. Ela é um passo além desses softwares digitais de desenho. Assim como o software digital de desenho é um passo além do desenho à mão. E assim vai, e assim vai. Só que hoje, e aí eu acho que essa é a diferença qualitativa, a inteligência artificial, ela consegue englobar cada vez mais uma série de tarefas, uma série de processos que foram acumulados por diferentes profissões. E que significa, portanto, a precarização do trabalho de diversas profissões. E não sobre a validade ou não, se é arte mesmo ou não. Não sei, gente. Eu acho que esse debate é secundário. A solução pra ele é
Acabar com o capitalismo. Secundário em relação a isso. Secundário. Porque outras formas de arte vão surgir, que não vão estar representadas e apresentadas na inteligência artificial. Assim como outras formas de arte surgem. O trabalho humano não vai acabar. É essa a questão. O capitalismo não pode fazer com que o trabalho humano seja totalmente automatizado. Ainda vai existir uma fração de trabalhadores, de classe trabalhadora, que vai estar ali atuando. Que vai estar ali. Por quê? Porque não é possível fazer a extração de mais valor de uma máquina. Eu vi um argumento muito bom do Pedro Deiro sobre... Eu acho que foi o Pedro que falou. Sobre... ou foi do Renan? Não lembro. Foi basicamente o seguinte. Com a industrialização da comida industrializada e o barateamento da comida, restaurantes se valorizaram. Você pode se alimentar em casa com um slop ultra industrializado. Mas você sabe muito bem que é muito melhor você ir no restaurante comer uma comida, sabe, preparada por alguém que sabe o que tá fazendo, do que comer um enlatado industrial. Você vai pagar 200 conto numa janta, sendo que você poderia pagar 10 em um produto industrializado e se alimentar da mesma forma. Você tá entendendo? Então, por exemplo, eu valorizo o trabalho dos meus artistas. Nada que eu gere por IA, eu vou considerar melhor do que uma arte que eles produzem pra mim. Sabe? O desenho que eles produzem pra mim me deixa feliz. A IA só é um band-aid, uma commodity irrelevante que eu vou... Gero 37. Escolha menos pior. Então, cara, bons artistas vão sobreviver a esse apocalipse. É isso. É isso. Bons artistas. E detalhe, eu tenho essa consciência. Eu prefiro, eu odeio IA, tá ligado? Eu tenho escala suficiente pra poder pagar por algumas artes. Eu consigo pagar por algumas artes. Eu respeito os meus colegas que metem IA em thumb, mesmo tendo tamanho pra pagar por uma arte decente. Ok, cada um faz o que quer. Mas eu prefiro pagar por uma boa arte do que fazer um slop genérico merda. É isso. É o meu estilo de produção de conteúdo. E eu não vou mudar nunca, sabe? Eu valorizo os meus artistas. Então tá tudo em casa. Depois a gente assiste. Homem Vermelho tipou R$13,13. HTTPS 20 segundos. Não, isso daqui. We are now in the process of www.youtube.com/watch. defeating the radical left, the Marxists, the anarchists, the agitators, the looters, and people who, in many instances, have absolutely no clue É o what edit. they are doing. Hereby declare martial law. A máquina não recebe salário. A máquina ela não vai conseguir. O capitalista não consegue extrair valor do trabalho da máquina. Não consegue fazer isso. Ele precisa fazer isso com o trabalho humano. A grande questão é que quanto mais esses mecanismos vão sendo introduzidos na dinâmica da produção capitalista, a tendência é uma diminuição e um rebaixamento dos salários. Inclusive, olha aí, o Hakim aqui mandou uma coisa interessante. O Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, é um cara que, por exemplo, já fez a defesa da renda básica universal. Porque num universo em que as pessoas são jogadas cada vez mais às margens e a produção é toda automatizada, como é que você impede que o consumo e a sociedade de consumo não colapse? Como é que você impede isso? Garantindo um pagamento mínimo para que essa pessoa possa continuar no circuito de consumo das mercadorias. Assim, é meio Wall-E das ideias, sabe? Aí a pessoa vai lá, vai viver consumindo, vai viver inserida no circuito de circulação das mercadorias, ela sai do aspecto produtivo e ela vira só uma esponja consumidora. Só. Ué, não é isso que vocês querem? Isso não é bom? Pera aí, isso não é bom, cara? Eu acho vazio, pessoalmente. Tá, não é. É que meio que, vamos lá. Remova a questão financeira da minha vida. Olha, agora eu tenho acesso a tudo que eu quero, sabe? Eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu faço hoje. Beleza? Eu gosto do que eu faço. Eu vou continuar fazendo vídeo, vou continuar fazendo live, eu me divirto. Beleza, remova a questão financeira do que eu faço. Eu vou continuar de boa. 99% das pessoas vão simplesmente se entediar em uma semana de não trabalhar. Elas vão procurar propósito na vida. Mas, cara, não é isso que vocês querem, porra, no fim do dia? Essa daí é utopia comunista. Você tem acesso a tudo, a todo momento, não precisa trabalhar. Caralho. Porra, que porra é essa? De circulação das mercadorias, ela sai do aspecto produtivo e ela... Todo mundo vai ter hobby. É isso, as pessoas terão hobbies. Ó, o meu hobby é mexer em carro. O meu hobby é pintar parede. O meu hobby agora é ler livros. Cara, é isso que você defende, mano.
vai viver consumindo, vai viver inserida no circuito de circulação das mercadorias, ela sai do aspecto produtivo e ela vira só uma esponja consumidora. Só isso. Então, eu acho que a grande questão que a gente precisa avaliar nessa história, nesse debate e tal, e aí essa é a minha visão, essa é a minha opinião sobre o tema, baseado no que eu já li, baseado em reflexões, em coisas, né? Porque, tipo, sei lá, gente, arte vem e vai, sabe? Vem e vai. É muito lindo, Estúdios Ghibli, muito lindo, Miyazaki, muito foda, muito incrível, muito maravilhoso e tal. Mas é uma coisa Ó, esse daqui ia ficar lindamente naquele corte do início e junta com esse final aqui, nossa, dele cagando na cara dos artistas. passageira. É isso, eu acho que a gente não pode sacralizar nada nesse sentido, sabe? Aí eu acho que entra um outro mérito, um outro ponto. É interessante, né? Que eu acho que valeria a pena a gente também pensar. Que é, existe uma compressão do tempo, uma compressão temporal cada vez maior para os trabalhadores, dos trabalhadores. Eles trabalham mais em menos tempo e o desenvolvimento das forças produtivas vem nesse mesmo sentido. E a gente tem essa compressão do tempo, né? Na pressa da criação, na pressa da performance, na pressa de produzir, que atende a esses grandes grupos e essas grandes big techs. E aí é isso, essa inteligência Por artificial. que, Gaiofato? Por que você está sendo based? Que poderia ser usada, por exemplo, para gerar esse traço ou outras coisas, e aí garantir que nós tivéssemos mais tempo para fazer outras paradas, para poder viver, ela não é feita com esse intuito, ela não é feita com esse objetivo, porque na economia política capitalista, isso não acontece. Porque se você tiver mais tempo para poder viver sua vida, significa que você vai precisar ganhar a mesma coisa, significa que você vai precisar não ter um rebaixamento dos salários. Tá tendo muito essa visão que a opinião dos artistas não importa muito, porque é uma ferramenta que se lasque. Gente, não é a opinião dos artistas, não é isso. A questão é, esse trem tá passando. Se a gente não fizer a crítica sob a circunstância da crítica da economia política, aí vai todo mundo ficar triste. Ah, não é arte, eu trabalho. E aí? Vai pra onde isso? Vai pra onde? Pra que lugar que isso vai? Eu, particularmente, essa é a minha opinião, eu acho que a inteligência artificial, por enquanto, ela não tem essa capacidade, ela não tem essa possibilidade, mesmo porque a inteligência artificial, ela só opera a partir da operação humana, a partir dos dados e do trabalho produzido pelo trabalho humano. Então, se ela quiser pegar, por exemplo, e fazer desenhos de murais, de grandes muralistas, sei lá, se ela um dia pegar o estilo do Load e reproduzir infinitamente, o Load vai criar Que bosta. outras formas de expressão, pode Podia ser tão bom artista, né? criar outras formas de expressão. Qual que é o grande problema? O grande problema é que isso representa mais um passo no roubo do trabalho dos artistas. Essa que é a questão. Se fosse assim, não existiriam outras profissões que até hoje podem ser consideradas obsoletas. É preciso tomar um certo cuidado pra gente não direcionar Ascensorista. o debate moralista Comunista. pra essa linha. Só isso. Professor comunista é uma profissão obsoleta. É só isso. A arte vai continuar existindo. Isso vai continuar acontecendo. A grande questão é que a crítica não pode ser direcionada pro pobre coitado que tem um perfil de Twitter e que resolveu criar arte. Gente, desculpa, isso não tem cabimento. Não tem cabimento. A minha visão, isso não tem cabimento. Porque aí você moraliza daquele lado, você culpa essa pessoa e não faz a crítica. A economia política não faz a crítica. Quem tiver dinheiro pra pagar um artista, pra fazer uma obra original, pra fazer tudo isso, ou é isso, é incentivar isso. Incentivar. Igual no caso do Marco Álvares, né, que eu vi ele falando. O artista, o que ele pode fazer? Montar um portfólio pra não precisar trabalhar pra essas grandes empresas que aceitam esse nível de produtividade. Pensar em outras alternativas, né? Mas isso, gente, é uma atenuação do problema. É uma atenuação do problema. Não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Precisa de regulamentação, precisa de atenuação do problema. Não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Precisa de regulamentação, precisa de força, precisa... Tava demorando, né? Ah, tem que regular isso. Proíbe IA, pô. Proíbe. Deixa os países desenvolvidos lá operarem sem restrições. A gente se fode aqui no seu view. Foda-se, tá ligado? É isso aí. Eu vou pro Paraguai, que se for essa merda. Eu vou pro Uruguai, pronto. de tomar os meios de produção, precisa disso. Mas se a gente não fizer a crítica nesse sentido, de regulamentação, precisa de força, precisa de tomar os meios de produção, precisa disso. Mas se a gente não fizer a crítica nesse sentido, a gente vai dar um tiro na água. A gente vai dar um tiro na água. Porque aí vai, o que os artistas acham? O que as pessoas acham? Não, beleza, eu acho muita coisa. O que é arte, o que não é arte, beleza. E essa discussão, ela é válida. Mas o ponto é, como que isso está sendo transferido para um debate sobre economia política? Sobre a economia política capitalista, sobre como ela está organizada. Porque o objetivo do cara utilizar esse tipo de ferramenta, a grande empresa, a grande agência, etc, etc, é justamente esse. É baratear o preço da produção. Baratear o quanto ele paga pro trabalhador. Porque agora ele terá isso num instante. E qual que vai ser o destino desse trabalhador, desse artista? O desemprego, a precarização, a miséria. Esse é o problema. Esse é o cerne do problema. Eu acho muito simplista assumir que os artistas comunistas que estão se manifestando contra não entendem que essa precarização... Eu não falei isso em nenhum momento. Em nenhum momento eu falei que os artistas não entendem que é em relação a isso. Mas assim, os artistas que são comunistas podem estar fazendo análises equivocadas. Assim como eu posso estar também fazendo uma análise equivocada. Mas eu acho que não estou. Eu acho que não tô. Essa aqui é a questão. Eu acho que eu não tô fazendo uma análise equivocada. Por quê? Porque eu acho que deve estar, porque eu tô concordando com algumas coisas que você tá falando, então você tá totalmente errado. isso se mostra como processo de evidência em várias outras áreas, em vários outros ramos de precarização. O problema final não é a máquina, não é essa estrutura. O problema é como ela tá sendo utilizada. E tipo, beleza, né? Dá pra falar pras pessoas, não utilize, né? Evite, tal. Mas achar que isso vai ser o suficiente. Isso, assim, é você tentar apagar um incêndio com um copinho d'água. Isso não muda o processo. E isso, a meu ver... Porque será que artista e cientista é sempre esquerdista? Pondé disse algo muito bom anos atrás. Não só do artista, mas o esquerdista, o comuna, ele quase sempre vai para as humanas.
Como esse é um cara que nunca vai ter contato com a realidade, de fato, tipo, é um cara que nunca vai empreender, um cara que nunca vai ter funcionário, um cara que nunca vai pilotar um avião, um cara que nunca vai desenvolver um foguete, um cara que nunca vai desenvolver um reator nuclear, um cara que nunca vai fazer nada. Ele entrou na faculdade de História, se forma em História, vira professor de História, o cara entra na faculdade de Sociologia, se forma professor de Sociologia, vai trabalhar com Sociologia, e todos esses cursos de extremo humanas inúteis. Então eles podem ficar balbuciando a mesma merda que o professor dele balbuciava pra ele, sabe? Cria gerações e mais gerações, geração após geração de esquerdistas. A função do cara é gerar esquerdista. É uma reprodução quase ludista dessa Então eles estão totalmente à parte da realidade. Tipo, eles não... Cara, esquece. lógica. Tanto que, né, o grande problema, e aí era um problema também, né? Tipo, não é que os ludistas eram burros, né? Não é que eles estavam equivocados. Eles estavam equivocados, mas por quê? Porque a impressão inicial que eles têm sobre aquele processo imediatamente superficialmente é esse mesmo. A impressão inicial que se tem superficialmente é essa mesma, que é a inteligência artificial que está sendo utilizada e que, portanto, não devemos utilizar a inteligência artificial. Isso é um problema? Imediatamente é. Mas é ele o núcleo da questão? Será que ele deveria ser também o núcleo da nossa crítica? Eu não sei. Eu, particularmente, acho que não. Mas se você não faz a crítica... É isso que eu tô querendo dizer, Vivi. Se você não faz a crítica nesse caminho, é insuficiente. E as pessoas não estão fazendo a crítica por esse caminho. A galera tá mais preocupada em lacrar falando mal de quem tá usando do que fazer um debate aberto sobre a... Se destruam. Se destruam. Porque toda vez que um grupo de esquerdistas resolve sair atacando pessoas normais que estão apenas se divertindo, vocês perdem mais pessoas que poderiam aderir às suas ideias de bosta. Então, continuem. Continuem lacrando, continuem brigando, continuem xingando, achacando quem tá fazendo imagenzinha bobinha de IA. E é isso. Tô nem aí. Precarização do trabalho, sobre o aumento da jornada de trabalho, entende? E o pessoal aí, né, inclusive o Mox, acho que o Mox, o Bala, fazem parte da unidade, eles estão convidadíssimos pra vir pra cá e a gente levantar essa questão, porque ver sob esse viés, quase sagrado, um negócio super moralista, não vai tirar a gente do lugar, não vai tirar a categoria do lugar, não vai, entende? Não vai. Olha aqui, o Carlos Real mandou, sou vice-presidente da unidade, não lutamos pelo fim da IA, mas pela regularização e organização da classe, não incentivamos ninguém a atacar ninguém e sim repensar o uso-efeito para os trabalhadores. É isso, acabou, é isso. Você olha pra centralidade, pra maioria das discussões que tem na internet, o que é? Isso nunca será arte, a IA nunca fará arte, né? A arte é, não sei o quê. Ô, gente, vamos voltar pra terra, vamos voltar pras questões econômicas concretas, políticas concretas. Olha aí, fala de voltar pra terra e pra realidade. Pô, claro que isso é uma merda, que é um negócio diferente. Mas é isso. Você não sabe o que parece? E aí é a minha impressão. Parece papo igual de gente que fala que as coisas da Pixar não são arte. Que os desenhos que eram feitos de maneira acelerada ali com as novas tecnologias da Disney nos anos 60 e 70 não eram arte. Não é? Não sei. Acho que é um debate, né, que a gente pode levantar. É uma questão que pode ser colocada. A questão não é debater o que é arte ou o que não é arte. Se a IA faz arte, se a IA não faz arte. Pô, gente, não é esse o debate. Não é isso. Não é isso. Isso é tiro na água. Isso é tiro na água pra essa discussão. E assim, muito triste pelo Miyazaki. Muito triste porque ele está tendo seu trabalho roubado. Roubado. Essa que é a questão. Pra OpenAI vale mais a pena ela ser processada por isso do que solicitar e comprar os direitos autorais. Por quê? Porque ela faz isso como lobby, pra lançar o seu produto, pra produzir uma demanda artificial que só ela vai poder responder. Uma demanda de uma empresa capitalista, que vai utilizar desse instrumento, dessa ferramenta, pra rebaixar o nível médio dos salários, aumentar a produtividade, pressionar os Não, o papo do cineasta que filme digital não é cinema é maravilhoso. Tipo, é a briga de nuvem, tá ligado? Discussão de nuvem. trabalhadores que já estão nos seus postos, aumentar o exército industrial de reserva, aumentar a precarização do Sim, o Gaio Fato se solidarizou com o burguês. É isso que aconteceu. E é isso que vocês acabaram de ver. e que vai ser utilizado como instrumento de estetização política do fascismo, do grande Aliás, o Gaio Fato tá parecendo aquelas máscaras de óculos, nariz e bigode, sabe? De fantasia, de disfarce. capital, que avança, e que vai ser utilizado como instrumento de estetização política do fascismo, do grande Segunda capital, vez. que avança contra isso. E, gente, não sei se eu tô sendo muito frio, sei lá, se eu tô sendo direto demais. Gente, é isso, o capitalismo é isso. É violência, é roubo. Fascismo, amigo. 2025, cara. Chega. É expropriação. É isso que tá acontecendo. Democratizar a arte não é inteligência artificial. Democratizar a arte de verdade é você criar condições para que existam artistas. Então a questão é essa, Fabi. A questão é essa, a democratização. Eu diria até que a democratização da arte poderia ser feita pela via da inteligência artificial. O grande problema é que ela é propriedade privada de um capitalista. Esse é o grande problema. Por isso que ela não pode ser utilizada como elemento de democratização da arte nesse sentido. Ela só é um instrumento de precarização do trabalho. É para isso que ela tá sendo utilizada. É para isso. Porque, beleza, sei lá, né? No caso dos estudos Miyazaki, a gente tem um traçado específico, certo? A gente tem um traçado específico. Mas o que garante que alguém não vá saber utilizar a inteligência artificial com prompt, comando, o que quer que seja, de um jeito a produzir um novo material, produzir algo novo, diferente do que existe agora, e que assim como outras formas de arte do passado, superaram umas às outras. A gente tem que tomar um certo cuidado pra não se apegar nisso, pra não se apegar muito nesse valor moral que se dá às vezes. Porque, tipo, é isso, gente, essas coisas passam.
Essas coisas vão, tá ligado? É, tipo, sei lá, a pintura do século XVI, a fotografia no século XIX, o cinema, o rádio, a televisão, e vai embora, e vai, sabe? Acho que é importante a gente fazer análise a partir desse tema. O uso da inteligência artificial dos estúdios Ghibli, né, nesse caso, e que, enfim, é um exemplo anedótico, é um marco do desenvolvimento das forças produtivas que está servindo para poder diminuir o valor da força de trabalho dos artistas e designers, que vão ser obrigados a se venderem por mixaria, como já são, para grandes empresas e grandes conglomerados. E cobrar de um pequeno produtor, de uma pessoa, né, que, enfim, tá ali com seu pequeno negócio, que tá ali com a sua iniciativa pequena, etc, etc. Quase esse moralismo, né, de, pô, contrate, não sei o quê. Pô, verdade, eu acho que é importante que a gente incentive, né, contratações, trabalhos autorais, a peças de arte feitas dessa maneira. Mas nem todo mundo vai ter essas condições. Isso é uma solução concreta? Isso é uma solução robusta para esse problema? Não, não é. É importante que os artistas se organizem enquanto classe. E se organizem como categoria para poder impedir que essas medidas sejam passadas, para poder exigir regulamentação, para poder exigir aumento salarial, para poder exigir direitos básicos. Aumento salarial? Commissions? Open? Beleza, vai lá. E transferir essa luta de um caráter meramente econômico, né, superficialmente ligado a essa forma de como as máquinas estão colocadas, por um trabalho de discussão. Isso, pessoas, se organizem como classe, façam bastante barulho, as pessoas vão usar cada vez mais IA e pronto, é isso. Política, pra entender que a parada é a luta de classes. Me mandaram essa parada. Quero ver quando a sua profissão for atingida pela inteligência artificial. Então é isso. Então a gente vai trabalhar nessa moeda de extorsão emocional. É esse o trabalho, é isso. Quando você for atingido, você vai reclamar. Vocês acham que eu já não sou atingido, por exemplo? Olha quanto conteúdo é produzido por IA nas redes sociais. Olha quanta coisa por IA de correção de prova, de conteúdo. IA não me atinge não, velho. Tô mal de boa. As pessoas querem ver o meu conteúdo, tá ligado? É isso. De livro que já é feito, que precariza o trabalho do professor. É colocar esse tipo de discurso, esse tipo de lógica, é exatamente o que quer a OpenAI. Colocar trabalhador contra trabalhador. E fazer o viés dessa discussão por uma ótica moralista. É isso o objetivo da OpenAI. Pra ninguém questionar a propriedade de máquina, de software, de energia, de recursos hídricos que aquele vagabundo do Sam Altman tem. Essa é a meta do cara, essa é a meta deles. Esse é o objetivo. Fragmentar essa discussão da classe trabalhadora para um viés de moralidade e retirar a economia política desse caso. Aí todo mundo fica indignado, todo mundo fica triste, todo mundo fica puto com o próprio trabalho, com razão. Eu também ficaria puto. Não tô tirando a validade disso em nenhum momento. Não é essa a questão, mas é o que vai acontecer. Infelizmente é o que vai acontecer. Infelizmente é o que acontece. A pergunta que não quer calar, que é a que a Fabi trouxe. Cadê a inteligência artificial lavando a louça? Cadê? Isso não tem, né? Mas enfim. Tem máquina de lavar louça e o Elon Musk vai lançar o robozinho dele. O futuro é inevitável. Não adianta chorar, não adianta espernear. Sabe? É isso. É isso.